Fala, meu, beleza? Cara, o vídeo de hoje vai ser um vídeo polêmico, porque é de um assunto que pouca gente fala, mas é bem importante e a gente tem que se atentar para não cometer esse erro e deixar o nosso ego vencer a gente. Então bora pra cima, que o vídeo de hoje é sobre o ego do programador. E o nosso ego, ele aparece justamente quando a gente menos percebe. E quando tu não controla ele, ele causa um problema na tua evolução que tu acaba não notando, mas é extremamente importante notar. No mundo da programação, o que eu mais vejo é pessoas falando sobre stacks, sobre linguagens, sobre códigos, sobre definições de arquitetura, mas essa questão do comportamento poucas pessoas falam. Mas é exatamente aí que muitos devs travam. Não é no código, mas é principalmente no ego. E hoje eu vou te mostrar os tipos de ego, como eles atrapalham tua evolução. E hoje eu vou falar para ti sobre os tipos de ego, como eles aparecem e como ele pode travar a tua evolução do teu time e ainda passar uma imagem muito ruim de ti como desenvolvedor. Show. Então bora começar pelo mais clássico, o ego no code review. No passado eu já trabalhei com diversos devs e tinha um em específico, em uma experiência que eu tive há bastante tempo atrás, que ele adorava colocar diversos comentários nos code reviews e a maioria deles era de forma totalmente desnecessária. E o principal detalhe disso, o código não estava errado. Não. E o principal detalhe disso, não era porque o código estava errado. Ele falava de diversas coisas, sobre vírgulas, nomes, indentação, as coisas mais loucas possíveis, que podem realmente estar numa análise de code review, mas realmente eu via que era por outros motivos. O merge request ele deixava de ser sobre qualidade, que é o ponto mais importante de uma avaliação de code review de um merge request, e virava uma disputa de quem sabia mais. Quando o review vira disputa de ego, o time não cresce. O cara que é realmente um bom reviewer de code reviews, ele ajuda, ele auxilia, ele realmente tenta fazer com que aquele momento seja de crescimento para o dev que desenvolveu aquele código. E o reviewer egocêntrico, ele humilha sem perceber. O ego de não pedir ajuda. Esse tipo de ego é extremamente silencioso, porque ele faz com que o desenvolvedor pense que pedir ajuda é uma forma de fraqueza. O cara fica travado dias em algo que poderia ter sido resolvido em minutos. E por que isso acontece? Por medo de parecer júnior, por parecer incompetente, mas um ponto extremamente importante, que poucas pessoas sabem, os devs seniors são os que mais pedem ajuda quando ficam bloqueados em algo. Um exemplo bem comum disso é quando o dev sênior chega numa empresa e vai rodar algum projeto que ele nunca rodou na vida e ele coloca ali para rodar o projeto no IntelliJ e simplesmente não roda, depois chamando alguma outra pessoa, algum colega de trabalho para dar uma ajuda, percebe que era só o profile que não estava sendo setado. Algo, se você for ver de fora, é realmente algo bem júnior, porque ele já fez isso várias vezes. Mas é totalmente comum passar por esses momentos e o importante é pedir ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza, é eficiência. Quanto antes tu pedir ajuda, antes aquela tarefa vai ser realmente concluída. Também não estou falando que precisa pedir ajuda para qualquer coisa. Mas, quando ficar travado em alguma tarefa, é extremamente importante pedir ajuda o quanto antes possível. O ego de não admitir o erro. Todo dev erra, mas tem aquele que nunca admite. Quando tenta esconder, justificar ou colocar a culpa em alguma outra pessoa, é muito pior. Porque acredito que todas as pessoas, ou a maioria dos devs, já tiveram a experiência de estar numa war room por algum problema que simplesmente surgiu, todo mundo ficar calado porque algum dev não falou que mexeu naquela classe sem querer, não validou e tudo mais. E com isso, o bug cresce, o prazo estoura, irrita totalmente o time e com isso, aquele dev vai perdendo a confiança. O erro não é o problema. O problema é quando esse erro ele vira questão de orgulho. A pessoa pensa que não pode falar por determinado motivo e tudo mais. É extremamente importante levantar a mão quando tu percebeu que fez algo de errado, porque é algo extremamente simples e quanto antes todo o time, principalmente o tech lead, saber, mais fácil vai ser resolvido. O ego da complexidade. Esse é um tipo de ego extremamente comum, mas extremamente interessante de falar. Eu até já comentei no vídeo passado, que é o dev que não consegue fazer coisas simples. Ele pensa que realmente ele precisa fazer sempre uma arquitetura gigante para mostrar que ele sabe. E isso realmente não é senioridade. É insegurança disfarçada e mascarada de inteligência. O dev que é realmente sênior, ele tenta resolver as coisas com o mínimo necessário, não com o máximo possível. Então, se uma solução simples vai resolver um mesmo problema de negócio, não tem por que fazer uma solução mirabolante só para mostrar que sabe. O ego de sempre precisar ter razão. E esse tipo de ego, ele realmente pode destruir um time e destruir a confiança entre os devs. Que ele simboliza o dev que realmente não consegue perder uma discussão técnica.
O ponto central aqui é que a discussão ela deixa de ser baseada no que precisamos para ter uma solução, e sim ela fica focada de saber quem é o mais inteligente ou mais esperto. E se a discussão virou sobre quem tem a razão, ela não é mais uma discussão técnica, ela é uma discussão totalmente baseada no ego. Até um exemplo disso é que no time que hoje eu lidero, eu deixo bem aberto essa questão de discussão sobre ideias com os júniors. Então, nas nossas discussões técnicas, não sou só eu ou os devs mais sêniores que tomam as decisões. As pessoas, os júniors, eles podem trazer ideias, porque geralmente os devs júniors são devs que estão com muita vontade. Então, eles estão bem alinhados com o mercado, eles pesquisam bastante coisas, então eles sabem das novidades. Então, o dev júnior ele é extremamente crucial nessa parte. Então, é bem importante que todos os times deem essa liberdade para o dev, justamente para ele poder expressar o que ele está sentindo e também o que ele está pensando sobre aquela solução. O ego de achar que já é suficiente. O ego de achar que já sabe o suficiente. Esse, sem dúvida nenhuma, é o ego mais perigoso. É daquele dev que pensa que já sabe tudo, já aprendeu tudo o suficiente, e a gente sabe que na área de TI as coisas realmente não são assim. Todos os dias lançam novas Esse é o tipo de ego mais perigoso. Esse é o tipo de ego mais perigoso. É sobre aquele dev que pensa que já sabe tudo, que já pesquisou tudo, que já sabe todas as soluções. E principalmente na área de TI, a gente sabe que isso não é uma realidade. Todos os dias lançam novas tecnologias e a gente precisa se adaptar todos os dias. Então, é extremamente importante que a pessoa não pare de evoluir, não pare de pesquisar, não pare de estudar. E quando um dev pensa que ele já sabe tudo, a evolução dele morre e ele acaba ficando obsoleto no mercado de trabalho. Porque quando tu pensa que tu já sabe tudo, tu para de aprender, tu para de estudar, tu para de pensar, tu para de ouvir. O dev que é diferenciado e acima da média, ele sempre tem alguma coisa para evoluir, e ele tem ciência disso. Ele sempre entende que ainda tem espaço para melhorar. Como controlar o ego? Pausa antes de responder. Esse é um ponto muito importante porque, resumidamente, o nosso ego fala no impulso. Perguntar antes de jogar. A clareza sempre vai ser melhor que a crítica. Então é extremamente importante pensar, conversar e entender todo o contexto antes de dar algum posicionamento. Rever tuas próprias decisões. Esse ponto é extremamente importante porque ele simboliza humildade técnica. Então, por mais que todos os dias você irá desenvolver diversas soluções, é extremamente importante voltar um pouquinho e verificar se as soluções e as decisões técnicas foram as melhores. Abraçar feedbacks. Esse é um ponto extremamente importante também, porque é muito bom receber feedback. Às vezes é muito bom e às vezes é muito ruim, dependendo do jeito que ele é passado. Mas, ele sendo da melhor forma passada, pode ser muito bom para ti, porque essa pessoa que está te dando feedback tem uma visão de fora. Então ela consegue ver o que tu fez corretamente, o que tu fez de uma forma não tão correta. Então é um ponto para se atentar também. Aprender com quem sabe menos ou diferente. Esse ponto é extremamente importante, porque tem vários sêniors que realmente não escutam os júniors, mas eles realmente podem ajudar muito nas soluções que eles propõem. E controlando o ego, ele vai te tornar uma pessoa muito melhor, um profissional muito mais capacitado, muito mais maduro e que realmente vai te tornar a melhor versão de ti mesmo. Então o problema não é ter ego. Todos os profissionais têm, de TI ou de qualquer outra área, mas é extremamente importante saber controlar ele para ele não dirigir a tua carreira. Quando tu controla o teu ego, tu cresce muito mais rápido, tu vira um profissional extremamente mais capacitado e melhor, e tu não precisa gritar para ninguém do time que tu é a referência técnica. O time vai saber pelas tuas atitudes e como tu lida no contexto atual. Então é isso, galera. Tamo junto. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E é isso aí. Bora pra cima que esse é só o começo.